Beleza? Beleza. Vamos agradecer a Deus e Jesus por nos reunirmos e discutirmos esses assuntos no curso Teórico e Prático de Espiritismo da Casa Espírita Jesus Cristo, aqui na região de Interlagos. Hoje é 28 de setembro de 2025. Nosso horário é das 17 às 18, nesse tipo de evento. E logo depois vem a reunião mediúnica para a gente colocar em prática. Então, que Deus e Jesus ampare e proteja todos e que todos sejam bem-vindos, encarnados e desencarnados. Graças a Deus e graças a Jesus. Nós vamos começar fazendo um tipo de exercício, tá bom? Que eu sei que as meninas adoram. É, não é? Perfeito. Então é o seguinte, nós vamos começar a falar sobre a vida dos espíritos, tá certo? E como a gente precisa saber aonde nós estamos pisando, é bom a gente saber o que nós temos já de conhecimento sobre isso. Com as reuniões, com as conversas, com as explicações que a gente dá durante os eventos das reuniões que a gente faz, tá certo? Então eu vou fazer uma pergunta para ver o que vocês acham sobre isso. Os espíritos têm outra coisa a fazer que se melhorar pessoalmente? Os espíritos têm alguma outra coisa para fazer que não seja só se melhorar? Sim, tem. O que vocês acham? Eu acho que não, veja, eu vou ficar pro fim. Não, a Regirane começou a falar. Pode falar. Não, tem sim. Não é só se melhorar para si. Eles estão ali também para se doarem, para, no caso, né, nas colônias, também doutrinarem, ensinar, orientar, entendeu? E também os encarnados, né? Então, acho que não é só se melhorar para si. Contribuir para a evolução, né, dos mundos, eu penso assim. O que mais? Mais alguém? Eu acho que eles também estão aqui para ajudar o próximo a melhorar. Servir de instrumento para a ajuda e o progresso dos outros espíritos. Mas foi isso que ela falou. Tá. Foi isso? Mais alguma coisa? Então olha como é importante. Você repete a pergunta? Repito. Vou falar como está no livro dos Espíritos. A pergunta. Hã? A pergunta. É a pergunta. Os espíritos têm outra coisa a fazer que se melhorar pessoalmente? Então, mas eu acho que eles melhoram pessoalmente a partir do momento que eles fazem a caridade. Porque quando a gente faz a caridade, amor ao próximo, caridade, essas coisas, a gente se eleva a Deus. Não evolui, né? A gente se eleva a Deus. Então, automaticamente a gente se melhora. E eu acho que é isso porque para eles, é só isso que eles têm para fazer. Eles têm que fazer tudo para o próximo, que automaticamente isso já é uma consequência do ato deles. Então vamos lá. Vamos ver como é importante, como você é importante. Presta atenção como você é importante e às vezes você não se dá conta disso. Aliás, a maioria das pessoas não se dá conta disso. A resposta de Jesus, tá? Que é o Espírito Verdade. Eles concorrem para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, do qual são os ministros. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como sobre a terra, porque não há fadiga corporal, nem as angústias da necessidade. Então, ele está dando uma resposta aqui, relativamente aos espíritos desencarnados. Tá certo? Então, olha como é o mundo espiritual. Então, nós estamos encarnados, espíritos encarnados, e a gente procura, entre nós, falarmos que nós somos almas, quando o espírito está encarnado. Quando a gente está desencarnado, a gente fala que é espírito. Tá bom? Mas ainda segue um pouco ainda. A outra pergunta. Os espíritos inferiores e imperfeitos cumprem também um papel útil no universo?
lembre-se quando a nossa irmã Inês, nós falamos sobre quando a gente desencarna, se vai precisar, todo mundo vai precisar passar por mediunidade. Lembra disso, não? Lembro, sim. Dona Inês Lembro. falou sobre isso. Lembra? Lembro. E eu falei para ela, mas por que você acha que você vai precisar passar por mediunidade porque somos imperfeitos, né? Então olha que interessante a pergunta. Os espíritos inferiores e imperfeitos cumprem também um papel útil no universo? Sim, O que vocês acham? sim, Sim. sim. Os inferiores também cumprem. Perfeito, sim. Isso. Olha a resposta. Todos têm deveres a cumprir. É que o último dos pedreiros não concorre para construir o edifício tão bem como o arquiteto? Próximo. Os espíritos têm cada um atribuições especiais? Os espíritos têm cada um atribuições especiais? Sim. Eu acredito que sim. Tá bom. Vamos deixar só com um sim. Tá. Quer dizer que todos nós devemos habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente a todos os componentes do universo. Mas como está dito no Eclesiastes, há um tempo para tudo. Assim, tal cumpre hoje seu destino neste mundo, tal cumprirá ou cumpriu em outra época sobre a terra, na água, no ar, etc. As funções que os espíritos cumprem na ordem das coisas são permanentes para cada um e estão nas atribuições exclusivas de certas classes. Todos devem percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoar. Deus, que é justo, não poderia querer dar a uns a ciência sem trabalho, enquanto que outros não adquirem senão com sacrifício. Depois, quando a gente verifica mais para frente, que aqui nós estamos, se vocês quiserem anotar, no livro dos Espíritos que vocês estão na mão, está no capítulo 10, na página 189, começa esse estudo sobre as ocupações e missões dos Espíritos. Acharam? Uhum. 189? Isso. Sim. Pula para 192, na questão 571. Pode ler, Júnior. Não há senão os espíritos elevados que cumprem missões? A importância da missão está em relação com a capacidade e a elevação do espírito. O estafeta que leva um despacho cumpre também uma missão, mas que não é aquela do general. Regilena, próximo. A missão do espírito lhe é imposta ou depende de sua vontade? Ele a pede e fica feliz de a obter. Continua. A mesma missão pode ser pedida por vários espíritos? Sim, frequentemente. Há vários candidatos, mas nem todos são aceitos. Continua. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Extrair? Está sem óculos? Tô. Ah, você usa óculos. Para ler uso, mas tudo Não bem. quer passar para o próximo? Deixa a Marlene ler, ué. Você consegue ler mais? Sim. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Instruir os homens, ajudar seu progresso, melhorar suas
instituições por meios diretos e materiais. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou aquele que instrui. Tudo se encadeia na natureza, ao mesmo tempo em que o espírito se depura pela encarnação, ele concorre sob essa norma, sob essa forma, para o cumprimento dos objetivos da providência. Cada um tem sua missão neste mundo, porque cada um pode ser útil para alguma coisa. Certo. Dessa questão 571 até 573, pelo menos nessas três questões, embora tenha uma segunda pergunta dentro da 572, dá para a gente entender que muita gente nesse planeta, e inclusive muitos espíritas, ou a maioria dos espíritas, acha que não tem nada a fazer aqui, a não ser vir para aprender e se melhorar, né? Com o aprendizado. E no Livro dos Espíritos a gente passa a entender isso de uma forma mais ampla. Todo mundo que está aqui tem alguma coisa para fazer, mas não é alguma coisa aleatória que você vai caminhando e esbarra em alguma situação, até alguma religião, e de repente você tem uma ideia aleatória do nada e começa a fazer alguma coisa com uma religião, ou no Espiritismo, por exemplo. Isso tudo tem uma programação, é um compromisso que a gente assume antes de encarnar. Acontece que tem gente que não acredita nisso. Não acreditando nisso, a gente não faz muita coisa. A gente faz o mínimo necessário para a gente achar que está cumprindo nosso compromisso. Eu não sei se vocês estão fazendo alguma prática na casa de vocês, né? Mas a gente já indicou para vocês aplicar passe em casa, na família e tudo mais. A ideia do Espiritismo e a ideia de Jesus é que em toda casa, toda residência, se torne uma casa espírita. Porque médium tem em todo lugar. Então, se você acha que você é o único médium dentro da sua família, você está equivocado, né? Se você acha que você só tem você de psicofônico na família, também você está equivocado. E a gente precisa ajudar esse povo que ainda não despertou para vir para uma casa espírita, começar a aprender alguma coisa, trabalhar com a mediunidade e melhorar a condição dela de vida. Tá? Tá tudo bem aí? Não, tudo bem, Amanda. Vou dar uma ideia para vocês. A nossa casa precisa de gente trabalhando tanto quanto qualquer outra. Mas nós não ligamos se a pessoa começar a trabalhar em casa e não vier mais na casa espírita. Está tudo certo. Porque a ideia, o objetivo do espiritismo é esse. A gente traz essas informações, a pessoa aprende e vai fazer o que quiser com isso. Sem querer interromper, mas já interrompendo. Sabe como é que eu enxergo a casa espírita às vezes? Sabe quando a criança vai para a escola, vai para a faculdade, depois ela se forma uma profissão. Toda essa formação, todo esse laboratório dessa criança, que vai aprender as matérias, que vai escolher uma profissão, vou ser engenheiro, vai estudar, vai para a faculdade, todo esse laboratório, toda essa informação, toda essa bagagem ficar legal, é para quando ele ficar adulto, seguir a vida dele, né? Eu sou formado, eu tenho todo esse conhecimento, agora eu vou praticar tudo que eu conheci. Eu entendo que a casa espírita, às vezes, é esse laboratório. A gente vem para aprender, vem para estudar isso aqui, alguém vai ter que motivar a gente, vamos ter que trabalhar a mediunidade, viver tudo isso, para lá fora a gente poder viver a nossa vida melhor, né? E também praticar lá fora. É isso mesmo. Então, mas só que fazendo um adendo aí, do jeito que você acabou de declarar, parece que toda casa espírita faz isso. Esse é o problema, não faz. Tá? Nós estamos... qualquer canto que você andar, principalmente em São Paulo, que é onde a gente conhece mais,
você vai achar uma casa espírita. Sim. Quase em todo bairro vai ter pelo menos uma. Se você for olhar o jeito que essas casas trabalham, especialmente as que estão vinculadas à federação, elas não querem saber de nada, fazendo o trabalho delas, de nada que seja feito fora dela. Sim. Elas querem centralizar as pessoas dentro da casa espírita, como sempre fez a igreja, que sempre falou para nós, né? Fora da igreja não há salvação. Então, hoje, a irmã foi no batizado e fez uma observação sobre o que o padre fala. Os padres ainda hoje, no século XXI, né? No ano de 2025, os padres ainda estão falando da pessoa ir para o inferno. Infelizmente, é lamentável. Quer dizer que a igreja, que deveria ser a revolucionária do mundo para a regeneração, não tem outro objetivo. A igreja de Roma não tinha outro objetivo. Era fazer o que o Espiritismo teve que vir fazer. O Espiritismo veio porque esse povo não entendeu o ensinamento de Jesus. Eles transformaram o ensinamento de Jesus em poder. E aí você tem que olhar para a história. Juro por Deus que eu tinha separado um giz. Você tem que olhar lá para a história, né? Mas para isso, você precisa fazer aqui. Para você olhar para a história e analisar o que eu estou falando, você tem que ter isso para você na visão, porque as pessoas que estão na casa espírita hoje na casa espírita Jesus Cristo, precisam entender a experiência que a gente teve. Um dia nós estivemos em uma casa espírita, entendeu? E de lá nós abrimos 2, 3 casas espíritas, 4, 5, nem sei quantas tem, saindo de lá. Então você tem que ter conhecimento. Se você não tiver um conhecimento amplo, você não consegue tratar determinados tipos de situações espirituais. Tá? Então eu vou te dar um exemplo. Quando nós estávamos lá, na época de Moisés, os caras pegaram os 10 mandamentos, 10 mandamentos, na época de Moisés. Guardaram esses 10 mandamentos, tá certo? Como lei sagrada, e pegaram leis humanas para poder conviver, né? Naquele mundaréu de gente. Acho que tinha 700 mil pessoas. Imagina 700 mil pessoas há 5 mil anos atrás andando pelo deserto. Imagina a bagunça que era aquilo. Não dá nem para imaginar, na verdade, né? Imagina isso, uma cidade inteira andando pelo deserto. E eles criaram um monte de leis humanas. Essas leis humanas que Moisés criou para poder fazer esse povo ficar concentrado de uma forma que, se você fizer isso, você está proibido de fazer isso. Se você fizer, você vai ser castigado. Uma lei humana. Por exemplo, você não rouba do outro irmão, por favor. Infelizmente, se você roubar, segundo os ensinamentos que Deus nos deixou, eu vou ter que cortar sua mão. Vou ter que amputar uma mão sua, vou ter que te castigar, vou ter que jogar você num buraco, nós vamos ter que matar você. Então houve uma distorção para que a pessoa na lei humana tivesse medo. Então como que é hoje? Eu estou duro, não tenho um dinheiro, não tenho R$1 no banco, na minha conta. Tá? Poderia assaltar a padaria, onde eu vou todo dia. Por que eu não assalto a padaria? Além da moralidade que eu tenho, tá? Mas por que eu não assalto? Além de eu saber que isso é errado como pessoa, por que eu não assalto? Ou por que todo mundo não sai por aí roubando? Né? Por que as pessoas trabalham em vez de sair roubando? Por medo, tá certo? O cara vai ser preso, vai ser condenado. E a prisão, infelizmente até hoje, nos dias de hoje ainda, né? A prisão é muito ruim. Não tem prisão boa. Só tem prisão boa, né, para aqueles caras que infelizmente fizeram leis
através do poder, fizeram leis para ele mesmo. Então, o que quer dizer isso? Eu sou um deputado federal, tá certo? Eu faço uma lei que protege o deputado federal se por acaso ele cometer um crime. Mas essa mesma lei não protege a pessoa comum, porque eles acham que eles são melhores. Então a pessoa comum do povo não tem o mesmo direito que eles têm. Então as pessoas, desde sempre na história do mundo, fizeram leis para proteger a si mesmo e sua família. Esses são os poderosos. Através da força, fizeram leis que diminuem o pobre em relação a ele. Então eles são melhores que nós. Hoje a lei diz mais ou menos o seguinte: todos são iguais perante a lei, não é isso? Só que tem pessoas que são melhores do que aqueles que colocaram eles na posição de fazer a legislação. Né? Então tem alguns que são mais iguais, por assim dizer. Todos são iguais perante a lei, mas tem alguns caras aí que são bem mais iguais do que nós. Né? Aí você pega a lei humana e o que os caras fizeram por interesse? Somaram isso aqui, ó, a lei humana, às leis de Deus. Tanto de tal forma que os judeus vivem até hoje com 600 ou 700 artigos de lei, dizendo que são leis divinas, que está no livro deles, né? Então todas as leis que você olhar no Velho Testamento foram transformadas em leis divinas, e não são. Nem pode ser, né? Como é que pode ser um negócio desse? Se você pecar, você vai para o inferno, né? Por que nós estamos falando sobre isso? Porque quando a gente chegar aqui, depois de Moisés, nós temos um segundo evento, né? Que a gente chama de revelação. Esse evento aqui é Jesus Cristo, tá? Aqui ele veio por necessidade, porque os judeus que estavam escravos, eles se transformaram em pessoas muito ruins, verdadeiros malucos, né? Só que na terra, na época, ainda que fossem muito doidos esses caras, eles formavam um dos principais grupos que acreditavam no Deus único. Então veja, não tem muita coisa demais não. Mas como é pouco o povo, são poucos os povos que acreditam no Deus único, qual deles está numa melhor situação? Os judeus. Ué, mas eles não são tão ruins que crucificaram Jesus? Sim, só que como espíritos encarnados eram os melhores que tinham na época. Tá? Como espíritos espírito. Porque a matéria pegou esses caras aqui, de tal forma que eles acreditam até hoje que eles são um povo eleito por Deus para dominar o mundo. Eles não querem dominar o mundo no sentido do amor, povo mais amoroso, né? Povo que desenvolve mais inteligência, que faz mais caridade. Eles estão até hoje tentando dominar o mundo. Se você pegar um exemplo bem fácil, assim, bem pertinho de nós, qual é o país atualmente que Israel está atacando? Gaza. Gaza fica onde? Palestina. Fala mais alto. Palestina. Vocês têm medo de falar? Não tenha medo não. Palestina, vocês já olharam? Vocês já olharam de onde veio isso? Vocês já olharam de onde veio esse povo da Palestina? Ô, Doctor, era Palestina. a região das 12 tribos. Então, lá na história mais antiga, você falou o quê? Não, é Palestina, você falou Palestina. Ô, Regina, pelo amor de Deus. Fala eu. Uma Palestina? Mas presta atenção no seguinte. Pouca gente sabe quem é esse povo da Palestina. Tá bom? Mas muita gente sabe quem é o povo judeu, que é o povo de Israel. Já, alguém aqui nunca ouviu falar ou não sabe nada sobre Israel? Não. Todo mundo sabe sobre Israel, não é verdade? Agora presta atenção numa coisa. O povo de Israel, que hoje é de Israel, né? O povo, eles eram os hebreus que estavam presos como escravos no
Egito. No Egito, né? Egito. Egito. Depois de 400 anos, Eu acho que seu relógio vai cair uma hora, tá? Tudo bem. depois de 400 anos presos no Egito, nós fomos libertados. Por quem? Jesus. Moisés. Por quem? Moisés. Por Moisés. Olha ele aqui de novo. Um espírito altamente evoluído, tá? Tá bom? Ele era tão evoluído que ele teve que criar lei para segurar o povo, mas ele nunca desfez os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos continuam até hoje, escrito como ele foi. Não é interessante? Você pode prestar atenção, todas as leis que o pessoal pegou como se fosse lei para a humanidade, o resto da eternidade, ela vai mudando durante o tempo, durante os anos, pelos séculos. Os 10 mandamentos não mudam. Sabe por quê? Porque é universal. Essa lei serve no universo inteiro. Ela vai se complicando para nós aqui, vai se complicando, ficando mais complexa em outros mundos, tá? Mas os 10 mandamentos não mudam nunca. Nunca vai mudar. Na história inteira da Terra. Quando a Terra for um mundo angelical, daqui 300 milhões de anos, os 10 mandamentos vão estar valendo ainda. Mas a gente ouviu falar que os hebreus estavam escravos no Egito, foram libertados por Moisés e voltaram para um local. Onde era? Canaã. E durante a viagem para Canaã, eles tiveram que atravessar o deserto. Sim. E quando eles voltaram, 400 anos depois, porque de lá que eles vieram, tinha um monte de povo que ficou no caminho, que não estava quando eles vieram para o Egito. Um monte de povo foi se espalhando e quando você voltou, mudou tudo. Vieram tribos. Então, Vieram tribos. mudou tudo no caminho. Depois de 400 anos, aproximadamente, de escravidão, durante o trajeto para Canaã de volta, nós pegamos os povos que estavam no nosso caminho e fizemos o quê? Escravos, né? Matamos tudo. E fizemos escravo. Tá certo? Matamos todo mundo e fizemos escravo. Depois de já ter os 10 mandamentos. Porque quando nós chegamos em Canaã, de volta a Canaã, Moisés já tinha desencarnado. Tá? E quem continuou com esse povo para chegar em Canaã? Que substituiu o Moisés? Foi um homem também, né? José? Josué. Eu acho que sempre acho que era José. Vai prestando atenção aí, ó. Josué. Certo? Depois nós fomos fazendo tanta besteira, que um dia nós tivemos que desaparecer do planeta. A gente se espalhou, foi para tudo quanto é canto do mundo, para fugir de tanta besteira que a gente fez. Porque desde que nós saímos lá do Egito, nós fomos fazendo besteira, matando os outros, fazendo escravo, matando os outros, fazendo escravo, atrás do poder. Tá? Tudo por causa do poder. De tal forma que, evidentemente, nós usamos o nome de Deus para conquistar outros povos, e um dia nós nos deparamos com outros povos que não estavam nem aí para o nosso Deus, porque a maioria tinha medo de Deus nosso, que a gente usava Deus como se fosse uma arma. Pode verificar o simbolismo da arca lá, da aliança, da época dos hebreus. Isso. Vocês já viram isso aí? Até filme vocês já assistiram. A Arca da Aliança, até o Indiana Jones já foi atrás disso aí, né? E a gente usava isso como arma para conquistar os outros. A gente andava com a Arca da Aliança na frente do exército. O pessoal sabia que estava chegando o povo do Deus único. E que o Deus deles era muito poderoso e ia derrotá-los. E os caras sumiam, porque existia todo um misticismo. Tanto é que tem um episódio no Antigo Testamento em que um cara, ele tentou abrir a Arca da Aliança na época que ela ainda estava no tabernáculo, e ele morreu fulminado pela arca. Mas isso tudo eu sei que é. Isso tudo foi para fazer o resto do mundo ter medo de roubar a Arca da Aliança deles, e eles terem mais medo ainda do nosso Deus, né? Do Deus dos hebreus. A história dos hebreus, do povo de Israel, passa por tudo isso que vocês imaginam aí. E antes, inclusive, tá? Antes da gente virar
um povo libertado por Moisés, a gente virou escravo por causa da ganância. Entendeu? Foi complicado o negócio. Nós enganamos um monte de gente no mundo e, como a gente sabe no Espiritismo, a gente morre, certo? Desencarna e reencarna numa situação para resgatar aquilo de errado que a gente fez. Tira uma dúvida. Que nem hoje em dia, por causa das guerras, né? Está acontecendo, isso pega todo no mundo inteiro, né? Eles falam que Jesus, né? Várias religiões pregam isso, né? Que Jesus vai voltar, que Jesus isso, que Jesus aquilo. E no caso do Espiritismo? O que tem? Porque a gente tem que crer nisso ou não? Eu fico Tudo bem. assim meio que em cima do muro quanto a isso, entendeu? Não tem problema. Vou te explicar. É muito fácil. Tá, Por exemplo, os evangélicos. tá, Os nossos irmãos evangélicos, protestantes e tal. Não vamos esquecer o seguinte. Os evangélicos, nossos irmãos, eles derivam de uma situação que ocorreu no século XVI e que a igreja foi partida ao meio praticamente. A partir dali, houve uma igreja, não era mais considerada a igreja de Roma, porque não era mesmo, e foi permitido fazer as missões, as missas, os sermões, do jeito que esse povo queria. Tá? Ali começou as igrejas que você conhece hoje. As igrejas evangélicas que você conhece hoje, todas elas são derivadas de uma igreja protestante. A igreja protestante começou quando? Olha o nome, protestante. Quando começou? Daí já vem daquela reforma protestante. Na Reforma. época de Lutero foi, né? Então, a igreja protestante começou com Lutero. Isso aí. Tá bom? Certo. Todos eles têm um vínculo com o Novo Testamento, com os Evangelhos de Jesus. E Jesus, se assistir o filme ou algum filme, né, dele, ou você ler, procurar saber sobre isso, você vai saber onde que eles têm a base para ficar esperando Jesus chegar. Entendi. Lá você vai ter a explicação. Então, aonde está escrito que Jesus voltaria? Você sabe? Começou a história assim, os evangélicos, principalmente os evangélicos, que estão esperando Jesus voltar. Então, Sim. certo, aí você perguntou, e o Espiritismo, como que vê isso? É. O que nós vamos fazer com isso? Aonde que os evangélicos arrumaram essa história de que Jesus vai voltar? Está escrito no Novo Testamento. Está escrito lá mais ou menos o seguinte, tá? Se vocês creem em mim, ou se vocês creem no meu Pai, acreditem também em mim. Porque eu vou ao Pai e vou preparar tudo para vocês. Tá? E também vou pedir a Ele que Ele lhes envie um novo Consolador. Você lembra dessa história ou não? A terceira revelação? Não. Peraí, não é por aí. Primeiro vamos ver onde está escrito isso. Você sabe onde está escrito isso? Eu já disse, no Evangelho. Sim, Né? Tá. Você tem o Evangelho segundo o Espiritismo perto de você? Perto de você, tem? Tem aqui. Pergunta para o Júnior qual é o capítulo sobre o Cristo Consolador. Pergunta? Responde, Júnior. 6. Vai lá no 6, capítulo 6. O título dele. Achou? Nossa Senhora. Achou? Capítulo 6, lá em cima. Esse capítulo é muito comprido, amor. Eu vou ajudar. Põe o 100, vai na página 100, por favor. Sim. Vai na página 100. Se for a mesma edição, vai estar batendo. Página 100. Aí mesmo. Aqui, Cristo Vai Consolador. na página 100. Qual é o título? O Cristo Consolador. Vai no item 3. 3. Aqui. Consolador prometido. Leia. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu
rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito da verdade. Espírito da verdade. Quem é o Espírito da verdade? Jesus. Jesus. E quem é o Espírito que ditou todo o livro dos Espíritos? Jesus. Espírito da verdade. Espírito da verdade. Jesus. Sim. Já voltou. Aqui. Isso aqui já aconteceu. Jesus falou isso na época que ele estava andando por aqui. O Espírito que ele pediu, ele pediu autorização para Deus para ele retornar. Como Espírito da verdade, porque na verdade ele nunca foi embora. E ele trouxe isso aqui e ninguém acredita que o Espírito da verdade é o Espírito Jesus que ditou o livro dos Espíritos. Por isso que eles estão esperando eternamente. Tanto é que se a gente se concentrar, talvez você tenha oportunidade hoje de tratar de irmãos nossos, evangélicos, é só pedir que vem. Irmãos nossos evangélicos que desencarnaram e estão seguindo o que o pastor mandou. Você vai morrer e você vai dormir um sono até a trombeta tocar para o julgamento final. Isso. Então, e eles, você vai conversar com eles, você vai acompanhar eles, vão falar assim: nunca dormi. Nunca dormi. Porque o julgamento que eles estão esperando a trombeta tocar é a vinda ao retorno do Cristo. Tem milhões, zilhões de pessoas adormecidas, entre aspas, porque nunca dormiram, mas deitaram e ficaram com o olho fechado esperando a trombeta soar. E não é gente ruim não, é gente boa, hein? Gente boa, que seguia Jesus e ia na igreja todo domingo. Então o que você passou hoje no batismo, provavelmente de um parente seu, a igreja que o padre falou um monte de besteira, né? O pastor fala 10 vezes mais. E pior é que nós fizemos a reforma protestante para acabar com essas besteiras. E nós estamos falando mais besteira do que antes de separar da igreja. Nós não estamos falando só de inferno. Nós estamos falando da religião dos outros. Eles tiram sarro de nós. Sim. Eles tiram onda com a gente, os evangélicos. Infelizmente, eu respeito eles, estão no tempo deles, né? Mas quando eles vão se referir a nós, espíritas kardecistas, eles fazem piada, já sai vídeo, um monte, né? O mais, eu diria assim, feio, né? O mais feio, mais pueril, mais infantil, é o do próprio Cláudio Duarte, que é famosíssimo por fazer missas muito engraçadas. Ele fala para os caras: quando você for namorar, namora com um cara da sua igreja. Olha a cabeça. Então fora da igreja dele, ninguém presta. Não tem salvação. Porque se você é evangélico e vai namorar com um espírita, você vem para cá com a Bíblia embaixo do braço e ele vai para a casa espírita com um copinho de água, com uma toalhinha branca embaixo do outro braço. Fica tirando sarro da gente. E todo mundo ri, né? Quer dizer, hoje a igreja, né, as religiões cristãs que deveriam fazer coisa melhor do que a igreja de Roma, né, estão fazendo pior do que a igreja de Roma. Você vê que muita coisa foi criticada. Eu não sei se você sabe, não sei se assistiu Lutero, se não assistiu, assista. Se já assistiu, assista de novo, que você vai ver que uma das principais coisas que explodiu a reforma espírita, a reforma protestante, foi porque o Papa estava vendendo o perdão para arrecadar dinheiro para fazer a igreja de São Pedro. Vendendo. Você fazia fila lá: eu preciso ser perdoado dos meus erros. Não tem problema, você quer perdoar só você ou você quer perdoar sua família, os seus amigos que já morreram, seu pai, seu avô? Não, eu quero perdoar a família inteira. Quantos são? 10? Então são 10 milhões de não sei o quê. Não, é só eu, 1 milhão só. Pagava um papel, carimbava lá, tinha um carimbo As indulgências. do Papa, né? As indulgências. E você estava perdoado. É vender as indulgências, né? E antes disso acontecer, próprio Lutero foi até Roma e o povo subia uma escadaria gigantesca, não sei aonde, numa igreja qualquer lá, e cada degrau você rezava
qualquer coisa. Nossa, essa cena do filme é chocante, né? É. Ver o pessoal ali. Quando você chegava lá em cima, você pagava, tinha sempre taxa, era que nem pedágio. Quando você chegava lá em cima, você estava perdoado. Aí um dia, acabou o dinheiro, né? Então, para arrecadar dinheiro para terminar a Basílica de São Pedro, o Papa começou a vender indulgência. E aí tinha um cardeal muito famoso, que só o Júlio mesmo para lembrar. O Lutero falou, vou acabar com esse cara. É o Leão VI. Não, esse é o Leão Papa. X, era o Leão X, o Papa. O Papa era o Leão. É... Tinha um cardeal que girou o mundo inteiro vendendo indulgência. Tá, o Reginaldo? Então, como que o Espiritismo vê isso? O começo da nossa história, dessa conversa de hoje, é exatamente sobre isso. Nós precisamos nos aprofundar no conhecimento. Porque nós vamos passar isso adiante. Você não sabe, mas você marcou um monte de compromisso antes de reencarnar. Um deles com a mediunidade, e através da mediunidade e de uma reunião, ou através de você mesmo, você passar conhecimento adiante. No Livro dos Espíritos também está escrito o seguinte, nessa função aqui dos Espíritos, né? Nós estávamos lendo aqui no comecinho do capítulo, cabe ao Espírito fazer algo mais do que melhorar a si mesmo, né? Então ele coloca como obrigação, nós somos ministros de Deus, entendeu? Então a gente tem que adquirir conhecimento. Vou te explicar por que o conhecimento é tão importante. Vocês já sabem, mas eu vou tentar traduzir. Antes, porém, estávamos falando da Palestina, não é? Então hoje nós temos lá o pessoal de Israel, que está atacando um povo na Palestina. Ele está atacando o próprio povo. Você não esquenta a cabeça com isso. Eles já fizeram isso um monte de vezes e vão se matar. Eles vão se acabar, tá? Esse povo, nesse sentido, né? Porque você vai ver que o judeu, ele se chama israelita, né? Mas a religião dele é o próprio povo. Já percebeu? Mas você é o quê? Eu sou judeu. E qual é o seu povo? Judeu. Hoje nós somos o povo de Israel, porque lá atrás separou um povo de um outro irmão, né? Dos filhos lá de Jacó, separaram um monte de tribo e tal. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas até pouco tempo, Israel não tinha mais país. Vocês sabiam disso? Israel não tinha pátria mais. Eles foram expoliados da pátria deles. Vocês não sabiam? Israel não tinha mais um local. Ele não tinha mais um país. Aí ele conseguiu, né, se localizar, não sei na onde, e virou lá um povo em Israel, né, virou um paizão só de judeu, que é o Israel em si. Mas ele ficou muito tempo sem ter eira nem beira. Sem ter eira nem beira. E um dia eles se fincaram num lugar no mundo e todo mundo depois foi convergindo para lá e virou o Israel que a gente conhece hoje. Um país multibilionário, tá? Que tem as armas, talvez a segunda ou terceira maior potência de arma atômica do mundo. E eles acham que eles são o povo escolhido por Deus para dominar a terra. Por isso que eles investiram em arma. Porque eles acham que vão conquistar a terra pelo poder da arma. Quando eles esperavam um Messias, anunciado por um certo Isaías, eles não acreditaram que o cara era Messias, era Jesus. Por isso que Jesus foi para a cruz. Então, para eles, o Messias não voltou. O Messias voltou, não. O Messias nunca veio. Para o evangélico, Jesus vai voltar. Percebe a ligação? São todos os mesmos espíritos que estão aqui há 20 mil anos. Os mesmos caras, tá? Então, o cara que era judeu do Sinédrio, hoje está na Igreja Católica. Esses mesmos que estavam na Igreja Católica estão no Espiritismo e fazendo um monte de coisa errada. O Espiritismo está ladeira abaixo, tá? O Espiritismo está mais materialista do que nunca. A ponto de você chegar numa casa espírita kardecista e o cara vender garrafa d'água para você. Essa garrafa d'água aqui, irmã, é fluidificada. R$2. O cara ganhou, ele recebeu como doação.
Entendeu? Sabe o que está indicando isso aí? Que num futuro próximo, se nós não criarmos vergonha na cara e fizermos algo, nós vamos passar a ter um dirigente da casa espírita, o padre da igreja católica e o pastor, só para ficar nesses 3 cristãos, vão ter a religião como profissão. Nós vamos ganhar dinheiro sendo dirigente e fundando casa espírita. Já tem aí, né? Já tem. O padre ele ganha, o pastor ele ganha. Não, estou falando nós, espíritas. É. Eu não conheço ninguém ainda que seja um dirigente ou um presidente de uma casa espírita que tem salário. Mas nós estamos caminhando para isso. Nós estamos indo para a beira do abismo. Isso que a gente faz aqui, e que aliás dentro da própria casa tem pouca importância, haja vista a quantidade de pessoas que você vê no curso 5 horas da tarde, não tem esforço para vir na casa espírita. Não estou falando de pessoas que estão doentes, que chegou uma visita, não é nada disso. Não é isso. Você vê a reunião mediúnica, né? Tem época que tem 40 pessoas nessa sala, tem época que tem 5. Não é? Vocês são prova disso aí. Então quem fica, quem segue, aquele grupo que a gente está falando aí, que vai ser o grupo de desobsessão, esse é o grupo que vai passar essas coisas adiante. Amanhã eles vão tomar conta da casa, cuidar da casa, e vão abrir casas espíritas boas, que nem Jesus quer. Porque em cada casa nossa tem que ser uma casa espírita, uma casa de Jesus. A casa espírita de Jesus Cristo não tem esse nome à toa. Eu fiz isso de caso pensado para que todo mundo entenda que no lugar que você vive, aonde você dorme, você pode ter uma casa espírita e deve ter uma casa espírita. Porque as pessoas tinham medo de trabalhar com o espiritismo onde ele mora. Vocês são doidos? De onde vocês tiraram isso? Não, como é que você vai trabalhar num lugar onde está cheio de espírito? Gente, está cheio de espírito em todo lugar. Se você não fizer uma reunião mediúnica na sua casa, também está cheio de espírito. A diferença é que na minha casa eu cuido deles, e a sua não. Então o que é pior? Você morar numa casa onde você não tem reunião mediúnica ou morar numa casa onde tem reunião mediúnica, bem cuidada? Uma casa que não tem reunião mediúnica. Porque os caras estão sentados no seu sofá e não tem atendimento. O pessoal não entendeu isso ainda, cara. Olha, são 170 anos, se eu não me engano, ou pelo menos aproximado, de espiritismo. Os caras não entenderam ainda o que o espiritismo veio fazer. Entendeu? Aí o povo palestino não tinha também terra. Porque eles eram os rebeldes de Israel. Tá bom? O povo palestino. Não pensa que esse grupo terrorista que todo mundo fala, que é o pior povo do mundo, que não sei... Não, eles saíram de lá porque eles não concordavam com certas coisas, não estou dando razão para ninguém, mas é política. E em um determinado momento, esse povo que hoje a gente chama de Palestina, eles não tinham aonde ir, cara. Como é que pode um povo falar para o outro, você não pode viver aqui? Se você andou o mundo inteiro, durante 5.000 anos, procurando um lugar para você viver, e agora você expulsa o seu próprio povo. Aí, em 1940 e tanto, depois da guerra, criaram o Estado palestino. E deram um pedacinho de terra desse tamanho para eles. E eles falaram, tá bom, vamos ficar lá. Aí, só um minuto. E aí, esse povão, que tem um país enorme perto da faixa de Gaza, ou comparando com faixa de Gaza, Israel é gigantesco, um absurdo, tá? Ele também quer a faixa de Gaza. Sabe por quê? Adivinha? Porque tem terrorista lá? Tem gente que caiu nessa conversa. Para com isso, gente. O cara está cometendo um genocídio, ele quer acabar com aquele povo. Sabe por quê? Por causa do acesso ao oceano. Petróleo, assim. Acesso ao oceano. Petróleo ele tem um monte. Lá também vai ter, mas não é por isso. É porque ele tem um monte de produção, compra um monte de coisa e não tem para onde ir. Eles gastam uma fábula para tirar os produtos deles de Israel e chegar em outro país. Porque não pode passar na faixa de Gaza porque são inimigos. Sim. Então o que eu tenho que fazer? Matar esses caras. Se eu acabar com aquele povo, passo em linha reta. Imagine a quantidade de trilhões de dólares que nós vamos economizar. Nós vamos encerrar para o Júnior poder ir lá chegar. Depois a gente continua, tá bom?
Tudo bem? Vai lá, Júnior, obrigado. Valeu. Tudo certinho aí? Então nós temos compromisso. Compromisso. O Jesus que o pessoal falou que ia voltar, já voltou, faz 170 anos. Um cara que também nunca foi embora, tá?